Maravilha. Todo mundo bem? Espero que sim. Quem tiver já online puder entrar aí no chat do YouTube e dar um alô, dizer de onde está falando. E agradeço bastante. João, Edneuda, bom dia a vocês, né? Que tenham todos um sábado maravilhoso para a gente iniciar esse sábado conversando um pouco sobre a osteopatia de uma forma mais aplicada no esporte, mas vamos poder falar um pouco sobre como o raciocínio osteopático ele vai nos trazer essa percepção, né? Todo mundo é de Fortaleza, todo mundo me escuta bem? Coloca um sim aí, por favor. Todo mundo consegue enxergar a tela? Tudo certinho? Maravilha. Quem mais está na sala? Deixa eu dar bom dia a todos, né? Vamos lá, pessoal. São Luís do Maranhão, que maravilha. São Luís, eu vou estar próxima semana aí em São Luís, tá? Obrigado, Ednilson. Está escutando bem, né? Ótimo. E aí hoje nós dedicamos esse momento, né, esse momento de aula, para trocar uma ideia sobre a osteopatia aplicada no esporte e no paradesporto, né? Já que essa prática, eu venho tendo a oportunidade, eu digo assim, que o esporte, ele que procurou, né, junto com essa formação da osteopatia, foi um casamento muito feliz, pelo motivo da gente poder associar todo esse raciocínio osteopático, que vamos estar falando dele, um pouco dele nessa manhã, nesse momento dessa aula, e juntando isso à prática esportiva de algumas pessoas que sempre me procuram. Então, ter uma experiência com alguns atletas, e é justamente isso que eu vou querer passar para vocês, tá certo? Estou esperando um pouquinho mais, para um pouco mais de gente entrar, poder entrar na sala, tá bom? Como de praxe, né, nós damos um intervalozinho para que as pessoas possam se sentar e a gente poder começar o nosso diálogo, o nosso bate-papo, né? Diálogo porque espero que não seja só um monólogo, vocês estão convidados a trocar essa ideia comigo também, tirando dúvidas, conversando, não tem problema algum, tá certo? Eu estou com a equipe, e por falar em equipe, eu não poderia deixar de agradecer, né? O convite vindo pela Escola Ebrafim, em nome do professor Bruno Moreno, Tiago Lopes, e em consideração também a todos aqueles que fazem parte dessa escola, que eu fui aluno, fui professor auxiliar, fui PA, fui professor assistente, professor auxiliar, e hoje faço parte, integro o corpo docente dessa equipe maravilhosa que é a Ebrafim, tá? Então, deixo meus agradecimentos pelo convite e sou muito feliz em poder fazer parte disso aqui com vocês também, tá bom? Bom dia, Emanuel. Ontem tivemos uma palestra, né, Emanuel? Você esteve presente lá. E hoje vamos complementar aquele raciocínio, tá bom, Emanuel? Então, quem é essa pessoa que vos fala, né? Vou me apresentar aqui para vocês rapidamente, né, para que a gente possa ter uma ideia quem é o professor, a quem não me conhece. Eu sou o Bruno Hanaco, sou fisioterapeuta, osteopata, CO e DO, né? Eu tenho as duas, a certificação e a diplomação em osteopatia, e também consegui essa aquisição junto com a Ebrafim. Então, eu sou prata da casa, sou um aluno da casa, permaneço aluno dessa casa, aprendendo como sempre, né? A gente não para. E tenho formação em pós-graduação em terapia manual, sou pós-graduado também em ortopedia traumatologia desportiva,
pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e faço parte de um grupo de pesquisa dentro da UFRN, que é o GETA, né, que é o Grupo de Estudo em Tecnologia Assistiva. Lá a gente tenta aplicar as tecnologias junto com as terapias manuais, junto com a fisioterapia, em atletas do paradesporto, né? Então, nós temos essa vivência de trazer a tecnologia assistiva para aquelas pessoas que têm alguma alteração funcional corporal, né? Então, esse é a pessoa que vai estar com vocês hoje, o Bruno Hanako, tá? Eu vou pedir o seguinte, eu vou começar a aula e quem tiver dúvidas, o Lucas, que é nosso backstage, ele está à prontidão, vai copiar essas dúvidas e no final, ou se tiver alguma coisa muito importante, a qualquer momento, mas nós vamos tirando as dúvidas conforme elas forem aparecendo. Eu vou pedir para que no final a gente possa trocar essa ideia com as dúvidas. Tá certo, gente? Espero que todos estejam bem acomodados. Então, vamos lá. O tema para essa aula é osteopatia no esporte e no paradesporto de rendimento alto, né? De alto rendimento. Então, são aqueles atletas que buscam, dentro da qualidade esportiva, performance de altíssimo nível, né? Então, como é que a gente faz uma abordagem osteopática num atleta ou numa pessoa que pratica um esporte de altíssimo nível, né? São aquelas pessoas que geralmente elas estão no limiar de performance, né? Então, todas as qualidades biológicas, elas são de altíssima nível, né, para essas pessoas, porque essas pessoas são pessoas que estão competindo mundiais, são pessoas até do regional, que eu vou falar um pouco aqui para vocês, que eu tenho vivência e vou trazer essa vivência prática para vocês. Mas antes de mostrar a vivência prática para vocês, vamos construir uma ideia de como essa vivência prática ela é favorecida, como essa vivência prática ela se beneficia dessa teoria que eu vou trazer para vocês agora. Alguns vai estar revisando, outros vai trazer uma novidade, né? E fica o convite para o estudo osteopático, tá bom? Então, acompanhe. Observem bem essa figura, né? Eu faço sempre uma pergunta provocativa. Quando vocês olham uma imagem feito essa, né? O que vocês enxergam? Né? Então, observem que, para muitos, isso é apenas uma parede rabiscada e uma fechadura, né? Para outros, vai ser uma passagem, um momento de transição. Mas o importante, quando a gente está diante de um paciente que, analogamente falando, com essa parede e essa fechadura, é perguntar o que nós tratamos, né? Quando estamos diante de um paciente, por que que a gente, de fato, a gente se depara diante das situações que nos chegam, que nós vamos tratar, né? E aí, com essa pergunta, eu sempre me venho essa lembrança. Eu só consigo tratar aquilo que eu consigo avaliar, aquilo que eu consigo perceber, né? Então, não tenho como fazer um tratamento de uma coisa que eu não entendo. Ou melhor, essa coisa que o paciente nos traz, se eu não tenho uma expertise clínica, ou se eu não tenho um feeling terapêutico para tentar absorver essa situação, eu também vai nos passar desapercebido nuances de um tratamento para trazer uma eficácia, né? Mas se trouxermos uma outra pergunta, o que é que avaliamos? Entendem? Porque para tratar, a gente precisa avaliar. Lembro de um professor meu muito querido que dizia assim: quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então é mais ou menos isso. Se eu não sei o que eu quero avaliar, eu também pode ser que eu não saiba o que eu vou tratar. Mas para eu avaliar, eu preciso compreender o que eu vou avaliar. E essa compreensão, a osteopatia, ela vai nos trazer um compêndio, um complexo de ideias
que dentro da filosofia osteopática vai nos dar assessoria para que a gente possa intervir dentro de um componente que eu vou chamar do corpo, né? Um componente que seria o corpo e suas alterações eminentes, que no caso vão ser as coisas que vão estar chegando no corpo, né? Seja elas exógenas, de fora para dentro, ou as próprias alterações endógenas, como adaptações, ok? Então, nós só podemos avaliar aquilo que nós compreendemos. E então, eu vou trazer para vocês uma ideia de como nós vamos trazer o tratamento osteopático pensando no esporte de alto nível, tá? Eles são pessoas comuns, é uma pessoa normal, igual a qualquer outro, porém exposta a uma atividade de um limiar muito alto, né? E aí, dentro dessa compreensão, vamos explorar um pouco essa compreensão com todos, tá? Engraçado que eu estava esses dias olhando alguns estudos, e esse estudo ele trouxe algumas competências para a prática, né, da osteopatia, como registro de propostas para um osteopata. E algumas coisinhas foram muito interessantes. Por exemplo, ele fala sempre, nesse estudo, que o objetivo deste editorial é iniciar uma discussão crítica sobre o tema da competência profissional entre educadores, reguladores e profissionais no campo da osteopatia. Então, eu até sugiro a leitura posteriormente, posso deixar o link abaixo. Então, ele começa a nos nortear o que é que devemos fazer como osteopata. Eles trazem umas planilhas onde tem as competências, o que devemos ter como conceito ético, profissional, na aplicação de técnicas e outras coisas mais. E aí, dentro desses conceitos, os autores, eles falam que a aplicação dos princípios osteopáticos, diagnóstico das estruturas e o uso do tratamento manipulativo no atendimento, né, com o paciente, é que faz a diferença do que o osteopata faz para qualquer outro paciente, outro profissional da área de saúde. Então, uma manipulação, ela pode ser executada em qualquer ambiente. Um ambiente dentro de uma academia de educação física, por exemplo, o personal lá ele consegue fazer uma manipulação do tipo do estralo, thrust, ele consegue fazer. Mas a nossa maneira de executar um thrust, ela difere pelo nosso raciocínio clínico. Nós não apenas praticamos a manipulação, nós temos toda uma análise, uma abordagem por trás dessa manipulação, e essa abordagem vai nos nortear sobre o que o paciente realmente tem de necessidade para que essa manipulação seja efetiva, né? Para isso, nós abordamos o paciente com testes pré-manipulação, para que a gente saiba se aquela região é uma região que realmente merece uma manipulação, né? Geralmente eu costumo dizer que quando o corpo, diante de qualquer técnica, ele começa a aumentar o índice de sintomas, é porque aquela técnica, naquele momento, ela ainda não é bem-vinda. Todo corpo que acolhe uma técnica, ele se beneficia ao ponto de se satisfazer e amenizar o sintoma. Então, observem, quantas vezes nós vamos aplicar uma técnica que o paciente se contorce de dor, de incômodo, o corpo dizendo que aquilo está incomodando, e não só isso, aumentando ainda mais o sintoma. Na osteopatia, nós buscamos um tratamento seguro e sem dor, por incrível que pareça, e sem dor, né? E pensando nisso, o que é que vai nos nortear, né? Dentro da possibilidade osteopática, uma abordagem osteopática para seu diagnóstico e tratamento, ela se sustenta em 5 modelos para esse estudo, né? Que vem da questão dos princípios da estrutura e da função, da lei da artéria, do componente do sistema que ele é integrado, da autocura. Isso são os princípios que a gente traz dentro dos modelos que eu vou estar apresentando para vocês. Tá? Modelos esses biomecânicos, neurológicos, metabólicos, respiratórios e biopsicossociais, né? Para isso, eu vou convidar o modelo do TOSE.
né? 2017. Tosi, ele trouxe o modelo biomecânico, né? Dentro da possibilidade de tratamento. Talvez esse seja o modelo mais explorado dentro da formação do fisioterapeuta e do profissional do movimento, no qual nós tentamos justificar tudo por uma biomecânica alterada, né? Seja ela postural, seja ela tensional, né? Um processo de tensão muscular, e isso fazendo alteração do movimento no seu complexo como um todo. Mas o modelo biomecânico sempre está pautado na ideia de que os sistemas músculo, articular, tendíneo, eles andam em conjunto dentro do programa de aprendizado do movimento. Caso esse programa de aprendizado do movimento não esteja acontecendo por qualquer uma interferência, ele vai apresentar falha. Esse seria o modelo biomecânico. Aos que tiverem interesse, eu sugiro aprofundar esses assuntos, tá? Temos literatura para isso. Outro modelo interessante é o modelo neurológico, né? O modelo neurológico, ele fala sobre a capacidade de regulação de um sistema através de uma rede neuronal que faz o comando de função. Então, o sistema biomecânico, ele só funciona porque chega um nervo na situação. Aquela situação locada, seja ela um joelho, seja um tornozelo, precisa de um sistema neurológico de informação, de recepção de aferência ou de comando eferente para que ela faça a execução do que se é desejado. Então, esse sistema não só nos traz a possibilidade sensorial, como a possibilidade também de trazer uma resposta efetora, né? Uma resposta de execução. Tá? Esse é o modelo neurológico, que também vale a pena, dentro do complexo saúde, ser avaliado. Isso estou pensando nos nossos atletas de alto rendimento, e não só neles, como de forma geral, né? Em pessoas comuns também, que no seu dia a dia apresentam alterações de movimento. Outro sistema que é importante a gente falar, que está dentro dos princípios da osteopatia, que é a lei da artéria, né? Que a gente chamava de lei da artéria, hoje é o princípio do sistema fluido, da mecânica dos fluidos. E aí me lembra um autor, Gerald Pollack, quando ele fala da quarta propriedade da água, quando ele traz a viscosidade de um tecido através da disposição do H+ em sua periferia, causando um fluxo unidirecional, turbilhar, e ele fala sobre a densidade de um tecido. E quando gera essa densidade, às custas dessa densidade, alguém vai ter que trabalhar mais. Então, o princípio do fluido, ele é necessário para que o movimento aconteça, né? Então, zonas de falta de circulação, a gente vai ter também, com essa densidade, a gente vai ter uma perda de circulação sanguínea, nós vamos ter também, com isso, a perda da nutrição, e com isso também vai dificultar a execução de um sistema do movimento, por exemplo. Então, dentro da osteopatia, quando a gente está tratando alguém, é importante saber se esse tecido ele recebe nutriente, ele recebe sangue, porque um tecido denso altera a circulação local e, com isso, todo o sistema entra em desarmonia, ok? Outro sistema interessante é o sistema metabólico, meta de mudança, né? E a mudança é essa de transformação de energia, né? Dentro dessa possibilidade, a gente precisa entender a capacidade de um organismo fazer transformações orgânicas, químicas, biológicas, para que ele se beneficie, através dessa composição, num programa do movimento. Então, tudo isso que a gente está falando até agora, ele compõe o tema central, que é saúde. Muitas vezes a gente está só pautado na biomecânica, no joelho que está incomodando, mas esse joelho ele pode estar alterado dentro de um edema, por exemplo, que esse edema ele compete com o plano articular, ele compete com a cápsula articular, gerando uma compressão desnecessária e uma perda de amplitude de movimento, por exemplo. Então, diante desse raciocínio, é que a gente vai utilizar as técnicas, como, por exemplo, uma drenagem linfática, para que diminua esse inchaço e a gente possa começar a ganhar amplitude do movimento.
gerando, assim, uma mudança metabólica de uma composição química existente naquela região. Tá? Isso vai facilitar a biomecânica, vai facilitar o sistema de informação top-down, down-top, que seria, no caso, as informações que sobem para ser corticalizadas, ou as informações de comando, de cima para baixo. Mas nós temos que avaliar todo o complexo para entender a saúde como tema central. Ok? E, por último, não tão importante, nesses 5 modelos que o TOSS traz, nós vamos ter o modelo biopsicossocial. Confesso a vocês que, ultimamente, uma das coisas que mais está me trazendo motivo de estudo hoje é a manipulação do sistema nervoso autônomo, né? Entendo bem hoje que o nosso sistema, a nossa maneira de se fazer uma pessoa, né, existente, ela se faz por um complexo de funções, órgãos, mas não é só isso. O pensar, as emoções, elas também alteram o nosso sistema de saúde, né? Então, hoje, graças à Escola de Autocura, também um estudo que eu fui atrás, consegui entender uma peça que faltava dentro desse complexo, né? E aí a gente vem com todo um programa especial de sobrevivência do ser humano. Mas eu utilizo muito esse programa especial, que vem através da medicina germânica, da seguinte maneira: quando o paciente nos chega, ou o atleta, com uma lesão, e essa lesão ela foi proveniente de um trauma, então eu vou usar o modelo biomecânico, vou usar o modelo neurológico, seja, por exemplo, uma dor irradiada, então eu vou pensar nas neuropatias periféricas, nas radiculopatias, eu vou imaginar o paciente dessa maneira. Os nossos pacientes especiais, né, que vêm com diabetes, outras comorbidades associadas, então eu vou pensar exclusivamente na lesão do trauma. Mas quando o paciente ele não é traumatológico, ou intoxicação, ou nutricional, má nutrição, eu vou imaginar esse paciente passando por necessidades comportamentais, onde o sistema biológico, ou melhor, o sistema nervoso automático, autonômico, ele vai estar atuando como uma proteção de sobrevivência, através de hormônios, cortisol, adrenalina, para que a gente faça um programa de luta ou fuga e assim a gente entre no processo de autocura por uma necessidade biológica. Então, muitos dos nossos pacientes, eles não são biomecânicos, eles não são neurológicos, eles não são circulatórios nem metabólicos. Eles têm tudo isso como sintoma e esse sintoma é apenas uma mensagem esta enviada pelo sistema nervoso autônomo, para que a gente possa dar atenção àquilo que está nos assustando, nos causando inquietação dentro de uma possibilidade de resposta de luta ou fuga, ok? Então, dentro da característica dos 5 modelos, nós temos que avaliar o nosso atleta ou uma pessoa comum, que isso também vai se estender a pessoas comuns, tá? A possibilidade de um efeito biomecânico ou qualquer outro, inclusive o efeito biopsicossocial dentro de uma psicossomática, né? E aí, nesse momento, a gente pode fazer uso das nossas expertises de técnicas para levar o paciente ao que melhor convém, seja ele para uma simpaticotonia, porque ele está num pré-prova, por exemplo, ou seja, levar o paciente para uma vagotonia, que é o momento em que ele vai regenerar tecidos. Nós vamos usar técnicas específicas para isso, como terapias crânio-sacrais, massoterapia, por exemplo, né, para que o paciente ele possa entrar no programa de regeneração, dormir, se alimentar adequadamente. E isso vai estar dentro do processo circulatório, metabólico, biopsicossocial, ok? Mas deixo a dica. Aquele paciente que chega para a gente, ou o atleta, que você pergunta, o que foi que houve? Porque o seu tornozelo está incomodando, sua lombar está incomodando, e ele faz assim, eu acho. Esse eu acho, ele não tem certeza. Porque o paciente traumatológico, ele faz, eu levei uma pancada. Ontem eu recebi um atleta de basquete
e justamente a lesão dela foi porque uma outra amiga, num educativo de treino inicial, foi fazer uma pegada mais forte e caiu por cima do joelho dela. Então, isso houve o trauma propriamente dito. Então, a conduta terapêutica é totalmente diferente de um outro paciente que chega com o mesmo joelho doendo e que ele não tem trauma específico para que a gente possa entender. Nesse caso, nós temos que abrir o leque de percepção do paciente, ok? Observe o seguinte. Desculpa, gente. Uma célula está normal, certo? A célula está lá no canto dela, num programa de normalidade. Nada aconteceu, mas, de repente, chega uma agressão. Chega uma agressão. Essa agressão, inevitavelmente, ela provoca um estímulo na célula, que a célula ela vai passar por um sistema de modificação. Seja essa agressão percebida, que foi o que a gente acabou de falar agora, dentro da característica biopsicossocial, ou seja ela sofrida, como nós bem falamos também dos pacientes traumatológicos, se essa agressão chega numa célula, a primeira coisa que a célula faz é perder seu ponto de equilíbrio, que nós chamamos de homeostase. Equilíbrio não significa dizer que ela está mesmo em cima de uma linha tênue, uma linha fina. Não, 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 não. Significa que ela tem um espaço de tempo de adaptação. E se esse espaço de tempo de adaptação, que no caso, a perda da homeostase, vai gerar uma tentativa adaptativa por essa agressão, não for a contento, ela não conseguir se reorganizar, essa agressão, ela vai nos levar a uma lesão. Então, a própria agressão percebida ou a agressão sofrida, ela vai nos levar à agressão, à lesão. Como assim, Bruno? Você está falando que uma agressão percebida, ela pode nos levar a uma lesão? Sim. Sim. É muito comum nós falarmos na saúde que a pessoa está com uma gastrite nervosa. É muito comum. E isso não obrigatoriamente ela está ingerindo uma acidez a mais do que o estômago, ou sei lá, agredindo o estômago para que tenha essa percepção da gastrite, da queimação do estômago, né? Então, para a psicobiológica, nós temos todo um motivo de um tecido endodérmico que vai nos trazer a percepção daquilo que foi que a gente não está conseguindo digerir bem, um assunto que a gente não está conseguindo digerir bem, gerando uma contrariedade indigesta, né? E a percepção do organismo é tal e qual, como se eu tivesse engolido uma coisa indesejada também. Então, a própria percepção, ela pode nos encaminhar, desculpa, para a nossa lesão, tá? E isso, a agressão, modificando a homeostasia, que seria esse equilíbrio, gerando processos adaptativos, gerando essa lesão. Eu estou falando de um programa dentro da possibilidade fisiopatológica, ok? Essa lesão, ela pode ser reversível, o corpo pode se reorganizar e voltar ao normal, ou ela pode ser irreversível. E se a agressão ela for irreversível, ela vai nos levar a uma morte celular. Então, a agressão, ela pode chegar a gerar uma morte celular. Essa semana, recebi um rapaz que ele estava mexendo com aquelas máquinas de cortar madeira e ele esqueceu o dedo no meio da talhadeira da máquina. E a máquina cortou o dedo dele. O médico fez todo o procedimento, colou direitinho, mas está decurçando, ele está caminhando para uma necrose, o dedo está ficando escuro. Então, a própria agressão já está levando à morte celular, com a possibilidade de enxertia e tudo mais, tá? Então, essa morte celular ela vai nos aparecer por dois motivos, né, principais: a necrose ou a apoptose, quando é necessário ela também se reprogramar para essa adaptação, ok? Então, pensando dessa maneira, nós vamos começar a entrar com raciocínio para o nosso atleta de alto rendimento, porque ele é agressão o tempo inteiro. Para quem nunca teve a oportunidade de ver um atleta, por exemplo, o que eu trabalho com o pessoal de atletismo, do paraatletismo,
O pessoal corre até desmaiar e vomitar. Então, quer dizer, eles estão no limiar de lactato além do que a gente faz como predito, como sistema de segurança. Eles precisam romper essa barreira, né? Então, eles têm processos adaptativos o tempo inteiro. Apesar de acharmos que um atleta sempre é um cara muito saudável, o esporte de alto rendimento, ele é um pouco diferente do que é saúde, tá? É agressão o tempo inteiro. Então, imaginem comigo a seguinte situação, dentro de um raciocínio clínico. O atleta corre e a gente não tem essa imagem funcional do atleta como um todo dentro do programa dos 5 modelos biológicos da saúde, e ele corre e, de repente, ele recebe uma informação do seu sistema de uma dor na panturrilha, por exemplo. Ao sistema médico, isso pode até ser diagnóstico como a síndrome da pedrada, por exemplo, tá? Dando alguns exemplos aqui para vocês se nortearem. Mas essa tensão da panturrilha, dentro de um sistema de integridade tensional, ela pode alterar o sistema. E aí o nosso atleta, ele começa a perder o rendimento. E todo educativo feito, todo programa feito de certo modo dentro do que é planejado, dentro das planilhas, e o atleta perdendo o rendimento. E a gente não consegue entender. De repente, o atleta começa a apresentar uma cervicalgia, uma dor cervical, uma dor na base do crânio, quando nós vamos imaginar que aquela dor na panturrilha, ela tem relação direta, ou melhor, indireta, com a percepção de dor da nuca do paciente. Se a gente pegar esse exemplo, que vamos estar dentro dos modelos dos trilhos anatômicos de Tom Myers, a gente pode chegar através de uma cadeia tensional posterior facilmente pensando numa analogia de uma cadeia lesional, né? Onde o bíceps femoral, ele é um músculo biarticular e está relacionado com essa articulação do joelho, assim como o gastrocnêmio. E gerando uma tensão do gastrocnêmio, eu vou alterar a biomecânica do bíceps femoral. Esse bíceps femoral, por sua vez, se eu levar somente pelo programa muscular, que eu posso levar pelo programa neuronal ou neural, tá? Ele se insere lá na tuberosidade esquiática, que é uma relação direta com a peça da pelve, do ilíaco do paciente. E se ele tensiona, eu vou ter uma possibilidade de um ilíaco também girado, tensionado por conta dessa tensão que se inicia na panturrilha do paciente. E aí, podemos, a partir daí, seguir adiante como nós quisermos. Dentro de um planejamento avaliativo, essa condição pode gerar um tensionamento de toda a cadeia paravertebral, dos paravertebrais, em sensação ascendente, até chegar à tensão do posterior cervical, gerando um tensionamento desnecessário lá na base da nuca do paciente. Né? Então, quando a gente pega um atleta, dentro do raciocínio osteopático, nós temos que avaliar não somente a sintomatologia do paciente, mas temos que analisar todas as nuances que estão circulando, que estão relacionadas com alteração sintomatológica, seja ela biomecânica, seja ela neurológica, inclusive a psicobiológica também, né? Quantos dos nossos atletas não passam por tensões, por preocupações de ansiedades de prova, de incapacidade, que eu já tive situações, eu lembro bem, eu vou relatar aqui um caso com o atleta Felipe Veloso, meu amigo, em 2018 para 2019, isso. Eles iam para Dubai fazer o Mundial. E ele chegou com um posterior de coxa esquerda. Para quem entende o que eu estou falando, que já é um assunto avançado, e ele é destro. E isso relaciona com a linha hierárquica vertical, e ele não tinha nenhum trauma. E ele estava passando por dificuldades junto com o relacionamento com a mãe. E um dos tratamentos que foi feito com o Felipe foi pedir para que ele fosse em casa e abraçasse a mãe e se reconciliasse com a mãe. Ele achou engraçado isso, mas ele fez isso. E, pasmem, ele foi campeão mundial junto com o Thalita nesse ano. Ele mandou um vídeo, eu guardei esse vídeo, que é uma coisa muito íntima, eu não publiquei isso, me agradecendo pelo que foi feito dentro dele. E isso mexeu com ele.
né? Então, percebam que uma tensão ela pode também não ser relacionada diretamente apenas ao modelo biomecânico, que ele pensava que a sapatilha, que é uma sapatilha que eles usam, às vezes com bolha, isso muda a pisada, e no mudar da pisada, eu altero toda essa linha tensional e a biomecânica, mas isso era pouco, porque eu fiz todas as técnicas necessárias para Felipe e realmente não surtiu efeito. Foi quando eu me dispus a abrir mão desse osteopata, DO, e se tornar apenas uma pessoa de posse de uma outra medicina e olhar para ele e dizer assim, cara, esse teu caso ele tem uma relação emocional muito forte. E aí ele acreditou. E, final de contas, no dia que eu puder, eu publico isso para vocês, no dia que for autorizado, apesar que ele já autorizou, mas abrindo aqui para vocês, até que enfim, né? Então, no raciocínio clínico, a gente tem que ir um pouquinho mais além. Esse paciente ele pode trazer dor no joelho, nesse exemplo clássico aí, uma dor no quadril, uma dor lá na lombar, enfim. Isso pode ser pelo modelo biomecânico? Pode. Se fosse pelo modelo neurológico, de onde é que sai a inervação da panturrilha? Né? Pensando de uma maneira anatômica, vem lá do plexo lombar, lombar sacral. Então, dentro da possibilidade neural, eu posso ter uma alteração neural lá na lombar, que pode estar gerando uma inervação alterada para a panturrilha. E durante a corrida, ele teve uma sintomatologia dor. Isso pode acontecer? Pode. Eu posso evoluir o paciente dentro de um programa metabólico visceral? Posso, porque L5, S1, S2, que vai sair o plexo também, que vai descer por esse posterior de coxa, também tem inervação do colo sigmoide. Então, uma alteração percebida dentro de um programa visceral, gerando uma viscosidade, uma alteração da densidade do tecido, pode trazer uma alteração para o sistema vertebral, e o sistema vertebral, como é um disjuntor de um programa, também trazer alteração músculo-tendínea, músculo-articular do paciente. Então, diante de um paciente, a gente não pode esquecer de observar o todo e, principalmente, sem julgamento, né? Sem julgamento. O que é isso? Minha dor no ombro. Ah, dor no ombro é por conta de... Não julga. Vai lá, avalia, vê o que é que tem de interferência no sistema, oferece técnicas de regulação e deixa o corpo se resolver. Se for necessário, dá um suporte medicamentoso para o processo, dê. Se for necessário, a intervenção médica, nutricional, psicológica, educadora física, nós temos que estar a par de tudo, porque nós estamos a oferecer aquilo para quem nos procura, que é o nosso conhecimento. Ok? Então, siga para mim a ideia. Abrindo essa ideia com vocês, observem essa figura, né? Então, no nosso raciocínio prático, nosso raciocínio clínico, quando a gente tem uma pessoa que trabalha demais, essa vai reclamar porque vai estar cansada demais de executar sua tarefa. Mas se uma outra pessoa ela não estiver trabalhando, essa pessoa que está trabalhando ela vai acabar tendo a ideia de uma funcionalidade aumentada. E isso vai ser às custas de sofrimento tecidual, como a agressão que foi bem dito anteriormente. Ok? Então, o que nós temos que perceber dentro de um programa de avaliação é onde estão, isso pensando no nosso programa osteopático, tá? Onde estão as hipomobilidades, que são as hipofunções, onde aquilo não está gerando o que se deseja, a densidade tecidual, e onde está rolando a hiperexcitação, a hipersolicitação, né? E nós vamos chamar isso de uma perda de mobilidade, sempre a gente pensa assim, na osteopatia, né? Sempre uma perda de mobilidade articular causa um prejuízo em outra zona, que deverá compensar essa falta de mobilidade como um hiperfuncionamento ou uma hipermobilidade compensatória. Então, o modelo de adaptação do corpo, quando um está agredido, quando um está sofrido, outros assumem a possibilidade de regulação. Porém, essa possibilidade de regulação acaba demandando um efeito metabólico, energético, a mais do que seria necessário. E, geralmente, a sintomatologia começa a vir nessas pessoas, nesses órgãos, nesse sistema que está tentando, de alguma maneira, tamponar ou executar aquilo que não está contente dentro do nosso organismo. Ok? Então, fica a dica. Quando nós estamos diante de um paciente,
nós estamos procurando aquilo que não está funcionando adequadamente, ou está funcionando para que nos proteja de uma situação que não é o desejado dentro do processo de homeostase, ok? E aí o psicobiológico entra de novo, né? Vamos imaginar da seguinte maneira, tá? Esse prédio, eu vou fazer uma alusão desse prédio como se fosse nossa coluna. E cada segmento da nossa coluna, eu coloquei ali ao lado como se fosse os apartamentos. Os apartamentos, cada apartamento, ele habita um sistema, um complexo, tá? Seja ele visceral, seja ele mecânico, no caso muscular, seja ele tudo que o nosso sistema regula está mais ou menos explorado nesse desenho. Então, observem, se um apartamento tiver em defeito, todos os outros compartilham o mesmo anel de segmento, que no caso vai ser o elevador, vai ser a vértebra. Para aquela região, para aquela situação, aquela região é responsável. Então, cada vértebra, ela tem um segmento que vai trazer informações da sua responsabilidade, de cada andar. Então, vamos lá. Digamos que no apartamento 1 é a pele. No apartamento 2, as vértebras, 3, os músculos e 4, as vísceras. Se as vísceras elas entrarem em disfunção, sei lá, eu comia mais, eu tive uma indigestão, é muito comum os atletas entrarem em suas viagens, querer comer coisas que eles não são acostumados, porque no país que eles vão, a comida, a culinária é diferente, e acabam tendo indigestões. Isso é muito comum, tá? Ou, muitas vezes, muitas horas de voo, aí chega com o corpo cansado, e no outro dia tem treino exaustivo. Assim, tem coisas que... uma programação exaustiva. Isso, para cada região que está em fragilidade, aquela região específica, ela vai dificultar a intercomunicação do segmento. E para isso nós chamamos de segmento facilitado ou o segmento que está em disfunção, ok? Se esse segmento estiver em disfunção, ele vai ser a região que a gente geralmente encontra como a hipossolicitação, que ele vai entrar num desarranjo disfuncional. E com isso, outras pessoas vão ter que compensar. É nisso que pauta a nossa avaliação terapêutica, tá? Então, esses arranjos, nós temos como base os famosos metâmeros. Então, buscamos dentro do raciocínio osteopático, seja com atleta ou com qualquer pessoa, quais informações nós temos para poder avaliar esse paciente. Então, nós precisamos do sistema mecânico postural? Sim, sim, precisamos. Mas também nós precisamos entender que esse sistema como um todo, ele se comunica. E como é que a gente consegue interpretar essa comunicação? A gente consegue interpretar essa comunicação através, por exemplo, da coluna vertebral. Na coluna, a gente sabe que na coluna de T1 a T2, vou dar como exemplo só esse segmento, tá? Sai o gânglio esplênico torácico aórtico pulmonar, cardiopulmonar, cardiopulmonar. E esse segmento de T1 a T2, eles fazem anastomose e sobem para o sistema simpático cervical, para os gânglios superior, médio e inferior, também conhecido como gânglio estrelado. Então, o complexo funcional do sistema nervoso autônomo simpático cervical tem como origem de raiz nervosa o sistema torácico de T1 a T4. Então, muitas alterações em cervical, plexo braquial, a gente consegue facilitar ou melhorar a condição disfuncional dessa região, trazendo a informação neural que está lá de T1 a T4. Já tem até artigo falando disso, de manipulação T1 a T4, alterando sintomatologia cervical. Isso é importante porque a gente começa a dar integralidade do sistema. E como é que essa integralidade do sistema acontece? Através de um programa de biotensibilidade, né? Robert Nelson, Kenneth Nelson e, rapaz, o nome do outro rapaz é muito difícil, Max Ferler, que foram que revolucionaram isso na Segunda Guerra Mundial. Eles trouxeram a contento essa obra-prima, né, que é a tensigridade, e usaram isso na Marinha Mercante, dentro da engenharia, e nós estamos trazendo para a biotensigridade como uma informação que
todas as peças são conectadas através de um tecido facial, na qual nós podemos estudar também os grandes pesquisadores hoje em dia, como o próprio Tom Myers, que traz essas ideias para a gente, né? Como a Carla Esteco, o Robert Schleip, essas pessoas elas estão estudando bem a fáscia, né? Então, lembrando que se um joelho ele entra em disfunção, toda a face, toda a conexão desse corpo vai estar interligadas e mandando informações o tempo inteiro de funcionamento, seja ela por momentos consciente, seja ela por momentos inconsciente, tá? Isso é importante. O momento inconsciente, muitas vezes, ele é negligenciado, tá? Porém, nesse exato momento, vocês não estão prestando atenção em 90%, se brincar, ou mais, do que está acontecendo em sua volta. O tecido da sua camisa só vai aparecer na percepção de você porque eu falei agora, né? O assento, caso você esteja sentado, o peso, seu peso no bumbum, seu corpo já está decorando há muito tempo. Mas isso nós estamos prestando atenção na palestra do professor Bruno, então a minha atenção está voltada para essa situação, ok? Então, seguindo essa ideia, como é que o movimento é organizado? Pensando no atleta de alto rendimento, ele tem que estar com essa circuiteria funcionando adequadamente. Então, nós sabemos, dentro de uma organização do movimento, que o efeito sensorial, o efeito mecânico sensorial externo, que a gente promove uma relação de movimento interno, ela acontece através de bioquímica, né, de efeitos químicos sensoriais, vai vir através de um evento sensorial externo, gerando estímulos de aferência de um comando, seja ela a necessidade de escutar um apito que vai ser largado, vai dar o tiro inicial da prova de 100 metros, por exemplo, e aí esse sistema ele vai subir uma informação espinotalâmica ascendente, para que quando chegue lá em cima, no sistema cortical, seja interpretado todas as relações do que se acontece lá embaixo, músculo, tendão, articulação, e reprogramado para que ele desça de uma forma coerente e regulação seja efetuada quase que automaticamente para o sistema, para aquele atleta que está adaptado ao exercício, né? Então, isso vai gerar cargas de deslocamento e, consequentemente, a gente vai gerar a retroalimentação desse sistema. Então, parece que para a gente conseguir o alto rendimento, é necessário ambiência e é necessário também a repetição. É necessário que a gente esteja sempre no condicionamento daquilo que se pretende. Então, a todos aqui que um dia pretendem fazer qualquer prova, alguns aqui sabem o que eu estou falando, correm maratona, não se faz uma maratona em um dia, né? Maratona é um processo de um tempo de aprendizado de como correr uma maratona. Maratona não se corre com vontade, se corre com inteligência, se corre com inteligência emocional. Quem já fez uma maratona sabe, né? Isso eu estou tirando proveito daqueles que me passam de informação, porque eu não consigo correr maratona, tá bom? Também não é minha proposta correr uma maratona, e está tudo bem com isso, não precisamos correr maratona, mas precisamos entender quem corre maratona, porque nós atuamos nessas pessoas, né? A constância é importantíssima, principalmente para quem corre maratona. E aí vem nossa cruel e difícil escolha. Diante disso tudo, qual é a técnica que eu uso, né? Como é que eu vou fazer minha abordagem terapêutica? Como é que eu vou fazer isso tudo? É a difícil escolha. Qual é a porta que eu abro, né? Mas eu só vou poder abrir a porta daquilo que eu conheço, daquilo que eu tenho noção, daquilo que eu realmente tenho expertise de perceber do paciente. Então, eu vou trazer algumas ideias aqui para vocês. Como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso através de uma sigla dentro da terapia manual, nós procuramos essa hipofunção através do TART. Aqueles que desejarem ler o artigo, fiquem à vontade, mira no QR Code e vocês vão ter acesso ao artigo, tá bom? Então, o TART é uma sigla que nos remete à seguinte situação. Quando nós tocamos num segmento de uma coluna, de uma víscera, de um segmento, que ele está sensível ao toque, mas ele é sensível, não é espontâneo. Ele é escondido. Quando nós tocamos, a pessoa, aí incomoda. É quando os nossos pacientes falam, parece que você adivinha onde incomoda, né? Na verdade, nós estamos avaliando o paciente. Menino, você tem olhos nos dedos.
Você vai direitinho no ponto. Não, faz todo um processo de conjugação do sistema, que a gente compreende, né? Então, quando ele está sensível, isso vai começar a nos nortear que aquilo possa ser uma lesão osteopática, que nós vamos promover dentro da possibilidade de uma manipulação no atleta, por exemplo. Outro fator, ele é assimétrico. Então, pensando no trapézio, sensível e aqui não sensível. Aqui ele é mais denso, aqui é menos denso. Então, essa área começa a nos remeter a uma situação de necessidade de tratamento, tá? Que aí, no caso, vai ter a restrição da mobilidade nessa região, vai ter a possibilidade da sensibilidade local ao toque, com sua textura alterada. Então, para a gente, o que mais a gente procura, nós procuramos dentro do campo osteopático, é a possibilidade de trabalhar numa região sensível ao toque, restrita, com sua mobilidade alterada. Ok? Isso é o nosso carro-chefe na nossa avaliação dentro disso tudo que eu já vinha falando antes para vocês. Lembrando que sempre temos que ter em posse do conhecimento a necessidade de um trauma ter ocasionado uma fratura, e aí vamos precisar de exames complementares. Então, não saiam por aí fazendo manipulações, mobilizando ninguém, porque acharam um TART, tá? Façam a anamnese de vocês da maneira mais coerente possível, afastando do risco das bandeiras, dos red flags, dos riscos que uma manipulação pode trazer, caso seja feito numa situação que não seria indicada, como, por exemplo, fratura. E isso o paciente vai chegar, o atleta vai chegar, ele vai dizer para você, ou uma pessoa comum, né? Vai dizer que levou uma queda, e nessa queda o incômodo começou. E isso ele não está conseguindo, por exemplo, mover o braço está incomodando muito, o braço está incomodando muito. Guarda esse braço, faz um raio-x, tira a dúvida se aqui tem uma fratura, tá? E aí sim, porque o processo adaptativo vai gerar uma proteção muscular reflexa, vai gerar uma densidade. Isso vai nos confundir como se fosse um TART. O TART ele não tem um trauma específico, tá? Geralmente ele traz a disfunção, gerando a hiperfunção em um lugar adjacente, ok? Então vamos lá, mostrar para vocês como é que isso tudo começou em minha vida, né? Indico a todos que leiam esse livro, é o livro da nossa diplomação. Aí então, meu diploma. Vocês conseguem a aquisição desse livro aí no site da Ebrafim, tá bom? Esse cara mudou muito minha maneira de pensar em termos de manipulação. O Eric, ele trouxe uma coisa que foi muito importante. Ele trouxe a ideia de ser suave, gentil na nossa proposta terapêutica manipulativa. E pensando em atletas, nós temos que ser o mínimo, porque no atleta, o mínimo é mais. Entendam? Quanto mais o atleta está equilibrado, menos interferimos nesse equilíbrio. Porque isso é às custas de milésimos de segundo. E esses milésimos de segundo, eles comprometem uma medalha de ouro. Que no caso das Olimpíadas com Thalita, agora a última Olimpíada que teve, a Paralimpíada, em Tóquio, ela ficou a 4 milésimos de segundo de Liu, a japonesa, chinesa. Vixe, Maria, Liu, se vai disso, ela não vai querer nunca mais tratar comigo, velho. Eu quero tratar Liu também. Mas Thalita perdeu por 4 milésimos de segundo, significa dizer a ponta de um nariz. Entendem? Então, isso aí só para Felipe custou alguns cascalhos. Uma medalha de ouro, ele receberia um dinheirinho a mais. Tá certo? Então, pensando nisso, eu vou trazer a ideia que esse cara trouxe para a gente de atuar no atleta de alto rendimento, pensando no plano articular, que essa foi uma ideia fabulosa, que a gente ainda não estava entendendo isso direito, de trabalhar no plano articular. Então, toda articulação, que a gente estuda desde o início da faculdade, planos e eixo. Mas na hora de manipular, a gente simplesmente dá uma paulada numa vértebra, né? E isso vai gerar um processo adaptativo que vai ser a base de uma agressão. E essa agressão tem todo o efeito fisiológico de um programa de inflamação, né? Vai gerar um processo inflamatório. E o processo inflamatório, ele geralmente decursa também com sintomatologia de dor, de incômodo, tá? Então, vamos lá.
Esse cara trouxe para a gente a ideia do seguinte: todos nós viemos ao mundo com a cronologia estipulada pelo Criador. Beleza. É como se a gente tivesse um relógio biológico determinado dentro das nossas células o tempo de vida que nós vamos ter. Mas, como nós somos expostos a todo momento a alterações, esse relógio, ele modifica. Ele modifica. Então, uma pessoa que tem um relógio biológico amplo e passa por situações, foi atropelado, perdeu a perna, não sei o quê, isso tudo vai mudando o relógio biológico dentro de um processo de expectativa, lógico, isso aqui é um processo ilusório, que a gente está criando uma ideia, tá? Uma ideia para chegar onde a gente quer, mas ele vai criando processos adaptativos, e esses processos adaptativos, às vezes, encurta esse tempo útil de vida, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que bebe muito, fuma muito, a probabilidade aumenta desse relógio mudar, né? Uma pessoa que não dorme muito, não dorme adequadamente, está sempre no virote, fritando. Quer dizer, isso saudavelmente pensando, e pensando em qualidade de vida, na qual nós temos 4 fatores importantes, que sono é um deles: sono, alimentação, atividade física regular e uma vida sexual. Isso tudo nos traz a percepção de qualidade de vida. Dinheiro traz conforto e paga a conta, mas a qualidade de vida a gente precisa pensar na alimentação, na atividade física regular, precisa pensar na noite de sono, que é quando a gente recupera tudo isso, né? E a vida hormonal, sexual também tem que estar em dia. Pensando nisso, ele trouxe a possibilidade da gente ter o paciente que ele chama de funcional habitual, que é aquele cara sem sintoma. Sabe aquele paciente que não tem sintoma nenhum? Esse paciente ele é muito interessante, porque mesmo sem ele ter sintoma, ele pode estar começando a passar pelo processo de adaptação, mas nós não fomos educados a trazer esse paciente para o nosso consultório, porque nós só queremos atender até hoje, pela nossa cultura, aquele paciente que tem sintoma. Esses pacientes que não têm sintoma, hoje em dia, eu convido, né? Eu já tenho alguns pacientes já com a educação, que a educação significa educar a ação, copia o código, hein? Educar a ação do nosso paciente. Ele já vem para a gente para falar o quê? Como é que você está hoje? Aí ele fala: eu estou tranquilo, mas eu vim para o alinhamento, cambagem e balanceamento. Porque diante das demandas, um viaja muito, outro, enfim, ele começa a tensionar. E essa tensão, futuramente, pode gerar essas alterações que a gente vem discutindo até agora. Então, geralmente, a nossa manutenção, ela vem dentro desse conceito anterior falado, né? E esse paciente, ele é assintomático. Porém, quando ele entra num domínio funcional ocasional, que ele já começa a trazer uma sintomatologia, essa adaptação já está instalada. Entende? E aí a gente precisa intervir o mais rápido possível com esse paciente para que ele não entre numa quebra da função. Imagina isso num atleta de alto rendimento, num atleta seja de jiu-jitsu, seja do surf, seja do futevôlei, seja do beach tênis, seja do tênis, seja qual for a modalidade. As adaptações começam, mas eles só querem procurar um fisioterapeuta, um osteopata, um terapeuta manual, quando está incomodado. Isso erroneamente. Erroneamente. Nós temos dentro das nossas diretrizes, dentro dos nossos guidelines, a ideia de 2 vezes ao ano, pelo menos, a gente ter a nossa conduta terapêutica com um osteopata, um fisioterapeuta manual. Tá? Isso é importante, independente de dor ou não. Lembrando que dentro desse guideline, já que eu lembrei dele, a terapia manual isolada, o hands-on, ela traz uma evidência C, né? Mas quando ela é associada ao movimento, a evidência sobe para o altíssimo nível. Então, parece que restabelecer movimento com terapia manual e recondicionar o paciente dentro do programa do movimento, isso é o que mais está em evidência na atualidade, tá? Em evidência científica, por sinal, tá bom? E aí sim, quando o paciente entra nessa disfunção, ele vai entrar no momento em que realmente ele vai estar muito sofrido, que aí a lesão osteopática vai estar lá instalada. Mas quando a gente vai manipular esse paciente, sentido, quanto mais sofrido é o paciente, mais frágil é o paciente, mais delicado tem que ser a nossa abordagem. Caramba, isso era muito difícil.
eu pensar desse jeito antigamente, né? E como é que a gente faz isso? Ser suave o suficiente para ser efetivo o que é necessário para facilitar o paciente. A gente usa alguns parâmetros. Antigamente se falava muito do diminuir o slack, mas eu diminuía tanto o slack, é quando a gente espreme uma toalha, chega até o final dela, no final é que a gente fazia a manobra manipulativa, que é aquela de rápida velocidade e baixa amplitude. Hoje, fomos reprogramados através do nosso programa do DO, dentro da Escola Brasileira de Manipulativa, a EBRAFIM, fomos recondicionados a deixar uma brecha terapêutica para manipulação. Isso obedecendo o plano de deslizamento articular e que isso não chegue a gerar uma lesão no tecido para que ele não possa ter o sofrimento de todo o processo inflamatório, tal. É quando a gente fala que o paciente teve a ressaca terapêutica, né? Talvez a nossa dose tenha sido demais. E a gente tem que começar a pensar nisso. Então, hoje, com o plano articular em jogo, nós vamos para o jogo do plano articular, buscando o deslizamento, o glide da faceta articular, até o ponto de aceitação do paciente, sem incômodo, sem dor. E lá a gente vai gerar a proposta terapêutica, que é, por exemplo, o thrust, ou a mobilização articular. Por sinal, vou até lembrar aqui de um estudo do meu amigo Fleury, falando sobre o efeito da mobilização articular. Eu achei muito interessante quando ele fala, junto com o seu parceiro de publicação, que a mobilização articular gera endorfinas. Imagina uma dor, você poder gerar, através de uma terapia manual, o efeito sedativo de uma mobilização articular, que o Counterboard já falava disso, né? O Cyriax com suas manobras manuais, o próprio Maitland, né, também já falava muito, são os ícones que nós temos dentro da possibilidade da terapia manual, eles já falavam disso e o Fleury trouxe esse artigo mostrando esse efeito de cascatas hormonais ocasionadas através da mobilização articular. Então, para aqueles que ainda não têm muita habilidade na manobra do thrust, a mobilização articular ela também pode trazer o mesmo efeito, ok? De satisfação, desde que seja aplicada no canto correto, ok? Então, sigam comigo aqui para vocês entenderem como é que a gente faz essa manobra. Essa manobra ela é feita, além do ajuste articular, no momento respiratório. No momento respiratório. Então, nós temos o volume de incursão e depois a gente tem o volume de excreção, que a gente bota o ar para fora. Nesse momento em que a gente bota o ar para fora, é o momento que a gente mais densifica o tecido como um todo. Então, nós utilizamos, dentro da manobra de thrust, o momento expiratório para gerar um impulso manipulativo, porque é quando eu tenho todo o corpo em densidade. E essa densidade nos dá o limite esperado para o thrust. Isso foi difícil entender, mas estou evoluindo isso e estou passando aqui para vocês com muito carinho, tá? Então, vocês não precisam espremer o paciente até ele explodir, né? E se a gente não obedece o plano articular, que antigamente a gente espremia o plano articular, ele estrala, porque senão ele quebra. Ele tem que estralar, ele tem que procurar uma fuga, senão ele quebra. Mas se você obedecer o plano articular, e aí eu faço o convite a todos vocês revisarem os planos articulares que vocês mobilizam, seja um platô tibial, seja uma patela. Patela, um osso sesamoide, Bruno? Sim, seja uma patela. Né? Nós temos manipulações específicas para patela, nós temos manipulações específicas para qualquer parte que tenha uma articulação, que se comunique uma junção de um canto com o outro, ok? E eu faço convite para vocês fazer toda essa revisão e usarem todas essas ideias de não precisar chegar no final do limite do parâmetro do thrust, porque ali é onde a gente quebra o biológico e ali é onde a gente gera o processo inflamatório. E num atleta de alto rendimento, gerar processo inflamatório pode gerar 4 milésimos de segundo. Não quero dizer que eu fiz isso com o Thalita, mas isso pode ser a justificativa que um atleta, talvez, no momento de prova, aconteça, tá bom? Eu trouxe como exemplo aqui a ideia do... Já estamos quase finalizando, tá, gente? Mas eu trouxe para vocês a ideia de como a gente atua, por exemplo, na coluna, né?
A faceta articular da coluna, ela obedece ângulos que estão relacionados muitas vezes com o nosso limiar ocular, né? Então, ela é o ponto de referência dos nossos olhos. Então, observe, como a faceta articular mais alta, torácica alta, tem um ângulo um pouco mais horizontalizado, a gente leva essa horizontalização, no caso, a gente leva a articulação para esse plano como se fosse um avião pousando. A gente baixa e a manipulação acontece para frente. Então, quando a gente bota o truste, a gente coloca o paciente em compressão e a manipulação é para frente. Isso para respeitar o plano articular. Senão, a gente vai machucar o paciente. Em contrário disso, né, quando nós vamos para vértebras mais baixas, no momento de manipulação, eu sei que muita gente aqui gosta de manipulação, então eu fiz questão de falar disso aqui para vocês. Quando nós vamos para as vértebras mais baixas, a articulação é diferente, o plano articular. Então, nós temos que abrir o plano articular e depois descer com ele. O dog que nós tanto falamos, né, aquela manobra que vamos para a maca e pressionamos o paciente, ela tem que ser feita como se fosse um helicóptero pousando. A gente adianta a vértebra com a mão e pousa o helicóptero, no caso, a vértebra que nós queremos manipular, à frente da nossa mão de manipulação, da nossa mão sensitiva. Ok? Isso é só uma dica para que vocês possam ter essa noção do que acontece dentro desse atendimento com o atleta. Por que a gente faz dessa maneira? Para que ele gere menos efeito rebote, para que ele tenha a potencialidade dele aumentada, e atleta é menos, é mais. Lembre disso. Eu só dou uma massagem daquela amansa-leão no atleta quando ele está fora de prova. Porque eu não posso cacetar um paciente, um atleta, quando ele está em momento de prova. E aí, ó, para isso, eu convido vocês a entender de onde vem essa experiência, né? Isso vem de uma vivência prática, gente. Isso vem de uma vivência prática. Aqui nós temos várias pessoas aqui, até minha filha também, que vive em alta performance, plantando bananeira, eu estou lá atendendo ela, fazendo um exercício funcional, reposicionando a torácica que ela estava incomodando de um ombro que estava machucado. E eu vou fazer isso com qualquer pessoa, seja ele dentro da geriatria, dentro do paciente senil, que quer ser atleta dentro de um box de crossfit, e ele está se incomodando de algumas alterações de ombro, onde ele está com perda de mobilidade torácica. A gente vai ganhar mobilidade torácica pensando na função do ombro. Na hora dele fazer um clean just, eu não sei os nomes direito disso aí, do crossfit, mas independente da modalidade, nós vamos ter essa possibilidade de usar todo esse conceito nos pacientes que nós temos. Se vocês observarem, tem uma foto lá no cantinho, tem duas, né? Tem o Jadson André, o surfista local. Esse dia foi muito interessante, ele estava dentro d'água, fez um aéreo desses estratosférico, né? Que sai da onda, dá um giro completo no ar e pousa, e quando ele pousou, a parafina talvez tenha escorregado, ele torceu o tornozelo e saiu da água. E aí eu estava lá dentro nesse dia, eu estava surfando também, e aí o atleta Emanuel Tobias, né, que é um atleta também que eu dou um apoio, eu sou apoiador do atleta, que está correndo o circuito paralelo do Nacional, o CBSurf, a organização brasileira hoje, a Confederação Brasileira de Surf Profissional hoje, que está muito bem interpretada pelo Teco Padarates e o senhor Paulo Moura. Então, graças a Deus, as confederações estão se organizando, ainda bem que o esporte ele tira as pessoas das ruas, ele leva a pessoa para a decência da vida. Graças a Deus, graças a Deus. Então, voltando para a situação. Aí Tobias, ele foi lá dentro e disse, Bruno, volta, vem cá comigo que o atleta Jadson se machucou. Eu fui lá, então eu e o meu amigo Leonardo Dantas, ali da Ortorio, o parceiro do Jetta, fazendo um atendimento imediato do atleta Jadson André, no qual, quando ele caiu, ele teve um espasmo violento do psoas. E se vocês estão observando, eu estou usando uma técnica direta do psoas para uma lesão estrutural do colateral medial do joelho, que quando eu fiz o teste de estresse medial, foi o ligamento que estava machucado, tá? Descartei menisco, descartei outra coisa, pelos testes específicos também não tinha sintomatologia apoiada, apesar de o efeito imediato sedativo hormonal, né? Adrenalina, isso aí também iria dificultar essa percepção de dor do paciente, mas ele estava sentindo muita dor. E após essa manobra, ele disse que teve um alívio
muito significativo, porém, o tecido machucado, ele teve que passar pelo processo fisioterapêutico, né? Mas se eu não tivesse a abordagem osteopática de observar quem tentou protegê-lo e criou uma hipodensidade, uma hipomobilidade, no caso, né? Um aumento daquela densidade do tecido, talvez eu não tivesse feito essa abordagem com o atleta de imediato, né? Nós temos uma outra situação aqui de um atleta no paradesporto escolar. Eu estou sentado e fazendo uma liberação do nervo fibular junto com a fíbula, porque esse atleta ele é especial, corre na categoria T47, não, ele não é T47, Clarinha é T47, porque essas categorias é tracking 11, por exemplo, Thalita, T40, T11, é cego. Então, corre na categoria T11. O paradesporto ele é classificado por categorias. T47 é sem braço e assim vai. Então, ele estava aí, mas observe esse atleta. Ele tinha feito uma eliminatória muito boa, mas na chegada ele levou uma queda, está com o cotovelo todo ralado. Mas na hora que ele caiu, ele criou uma densidade desnecessária na perna que começou a mancar. Mas ele ia correr logo após, depois de 2 baterias depois, ele ia correr de novo. Então, nessa hora, a exigência é que a gente consiga liberar o máximo possível para que ele possa completar a próxima bateria. Né? Nessa hora, eu não estou com o pensamento de tratar ele como um todo. Eu estou pensando somente em regular a máquina, dar o combustível necessário para que ele complete a prova e traga a medalha. Tranquilo? E outras situações mais, né? Estou aí com vários amigos aí, vários. Desde amigos triatletas amadores, como Renato Gominho, o atual campeão brasileiro Master Júnior Rocha, mandar um abraço. Meus 2 atletas, Lucas Pires, meu atleta também de jiu-jitsu, mandar um abraço, que está no Havaí, o Orlando Monteiro, jiu-jitsu, hoje MMA. Então, gente, essa experiência toda vem através dessa vivência que esses atletas me deixam executar, me permitem explorar. Né? Um abraço para o meu amigo Felipe Veloso, meu parceiro de trabalho. E a todos esses que eu não tive a oportunidade aqui de lembrar, tá? Mas a todos vocês, o meu eterno agradecimento. Porque todo dia eu sou grato a vocês. E eu atendo um atleta principal, viu, velho? 2, 3 vezes por semana eu atendo esse atleta aí. Esse atleta, porque ele precisa entender o que é. Tá certo, gente? Com isso, eu agradeço demais a oportunidade. Foi maravilhoso. Peço para que vocês publiquem isso aí, divulguem. Não deixe de dar depois aí, deixa um likezinho maroto aí para contribuir para que isso seja publicado para mais gente. Eu vou ficar aberto aqui, eu vou fechar a tela, mas eu vou ficar aberto aqui para vocês, para a gente poder trocar uma ideia, ver quais são as dúvidas que surgiram, as perguntas, né? Então, nós podemos finalizar com essa ideia desse atleta de altíssima performance, o JJ, quando ele diz, não precisa acelerar, velho. Basta não parar, manter constância. Beleza? É isso aí, gente. Eu vou fechar aqui essa tela, tá? O Lucas está aí? Vou pedir para o meu backstage chegar junto. Ok. Pô, gente, muito bom, velho. Muito bom conversar com vocês. Laura, a aula não é perfeita, Laura. Vocês são perfeitos. Pessoas precisam de pessoas. Então, se essa perfeição que você está dizendo aqui acontecer, é porque você está aqui, tá certo? Mandar um abraço para todo mundo que esteve aqui presente, cara. Muito bom. Meu amigo Pedro Ivo, meu parceiro de trabalho, que eu aprendo tanto, colaborador para essa aula também, tá certo? Parte dessa aula tem a mão de Pedro Ivo, ok? Deixa eu ver o que é que tem aqui. O meu... Olá, Lucas. Tem alguma pergunta aí para a gente, Lucas? Certo, ele está mostrando aqui para mim, ó, retorno. Lucas, por favor. Galera, vocês têm alguma questão? Vocês têm alguma coisa que a gente possa, com essa 1h20 de aula, a gente possa finalizar, tá? Bruno, quando é que a gente vai poder ter o prazer de você aqui? Ah, mano,
Ah, eu vou pedir para o Bruno Moreno, cara. Eu vou pedir para o Bruno Moreno. Pô, eu quero ir para o Sudeste, hein? Quero ir para o Sudeste. Nordeste hoje em dia está sendo muito minha casa, mas um dia, se Deus quiser. Ah, tá. Eu posso colocar, Lucas, a gente podia fazer o seguinte, esses links a gente coloca aqui, tá? Mas se você procurar pelo Tosi, eu ia ter que procurar o livro dele, mas é muito interessante, ele fala sobre esses negócios, a gente podia colocar aqui, tá? Gil Hermes pediu o livro do Tosi, né? Gil, se não for muito, se você quiser de imediato, entra lá no Instagram do Bruno Hanaco, tem meu WhatsApp, você me solicita por lá que eu já te envio direto para não esperar. Mas eu vou pedir para colocar esses links aqui, tanto dos artigos, tá bom? Nessa aula, vai ficar abaixo dela, se Deus quiser. Tá certo? Isso. Eu estou acompanhando aqui vocês. Galera, o que é que vocês acharam? Vai lá no chat, dá o teu ok, dá o teu joia. Foi bom para ti? Foi legal? Sabrina, muito obrigado pelo elogio, tá? Vocês são os melhores alunos que eu posso ter, ok? Porque vocês são os que eu tenho. Então, eu não posso contar com aquele que eu não tenho. Então, vocês são os melhores. Show de bola. Continue estudando, tá, Sabrina? Continue estudando, velho. Professor, eu tenho um semi-atleta de karatê com dor no movimento dos dois joelhos. Ainda não avaliei completamente. Posso usar alguma técnica da osteopatia? Engraçado, né? Que se essa dor no joelho, né? Eu tenho dois joelhos incomodando. O joelho, ele recebe informação neuronal que vem da região de pelve. Então, o atleta ele não está com gênero aqui, mas a pelve pode ser testículo, pode ser ovário. Então, muitas vezes, a alteração de ovário, Laís, pode estar levando informação para o safeno, porque tem a mesma ramificação que sai do nervo femoral, lá de L2, L3. Então, isso pode ser também uma coisa a ser investigada, já que você está me perguntando aqui, né? Atleta com os dois joelhos a incomodar, exclui exclui o trauma e faz uma investigação mais apurada dentro da possibilidade de hipomobilidade, hipermobilidade compensatória lá para a coluna, pega outros segmentos, né? Vê tornozelo, pé também dessa paciente, ok? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Muito legal, cara. Muito legal. Gente, então eu vou deixar um forte abraço para vocês. Essa aula vai ficar gravada. Peço que vocês sigam a Ebrafim para que vocês possam ter acesso a outras aulas de outros professores que são maravilhosas. Teve uma aula agora com o pessoal do CrossFit, o pessoal da Bahia em peso aí, né? Tem muitas aulas, tem muitas aulas. Vocês deveriam se beneficiar, se deleitarem dessas aulas que estão disponíveis na Ebrafim. Eu assisto muitas aulas, com certeza, tá? E quem quiser entrar em contato comigo, eu vou estar à disposição, o @Bruno Hanaco, tá? Vocês entram lá pelo Instagram, no link da bio, vocês vão ter lá o acesso ao WhatsApp, vocês podem tirar suas dúvidas, se eu puder ajudar, vai ser, poxa, eu vou ficar feliz pra caramba, minha função nessa vida é servir, tá? Então, peço para que todos vocês tenham um sábado maravilhoso e uma vida maravilhosa, e fiquem com Deus, ok? Fui!